Amém? Josué 7. No último culto de ceia, nós temos, se os irmãos perceberem, na ceia eu estou seguindo uma sequência de exposição, e começamos no Josué 5, que foi a entrada do povo de Deus, a entrada dos israelitas na terra prometida. Como sucedeu, o retorno a celebrar a Páscoa, a consagração, a circuncisão, né? Coisa que haviam se esquecido durante os 40 anos de caminhada no deserto. Depois nós vemos, no último culto de ceia, né, foi Josué 6, que foi a conquista da cidade de Jericó. Né, e nessa conquista, o Senhor, ele deu uma advertência ao seu povo. Josué, ele adverte ao seu povo, dizendo que, né, está no versículo 26, do capítulo 6, diz assim: maldito seja diante de Yahvé o homem que... ele fala aqui, no 21, consagraram toda a cidade ao Senhor, que fala do... 18, mas vós guardai-vos do anátema, ficais distantes do que é consagrado à destruição, não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema, não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação dos israelitas. Né? Objetos de ouro, objetos de prata também, esses objetos seriam separados para Deus. Por que separados para Deus? Porque, irmãos, esse despojo pertenceria a Deus, porque foi Deus que derrubou as muralhas, de forma, né, divina e maravilhosa. Ok? Então, nós vamos para o 7, né, dando continuação, né, a essa entrada na terra prometida. 7 diz assim, o versículo 1. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao herem, né, que é anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a honra, a glória e o poder pertence a Ti. Que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, como uma ferramenta nas Tuas mãos, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Ferramenta, Pai, simples, porém de bom uso nas mãos do Senhor. Nos dê fáceis exemplos de compreensão da Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, essa história, tanto a entrada de Jericó, a destruição de Jericó, a entrada na terra prometida, né, com relação também ao anátema, eu acredito que todos nós, ou a grande maioria de nós, né, já estamos carecas, cansados, né, doutores, né, nessa história. Mas existe uma coisa que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses. Ele disse assim: eu não vos canso de escrever as mesmas coisas para cuidar de vós. Irmãos, Deus, ele sempre vai falar, sempre vai tocar no assunto. Por quê? Porque devido à nossa natureza pecaminosa. E muitas vezes nós nos deixamos levar, né, por essa natureza. Nós nos deixamos levar, né, pelo aquele sentimento que nós não precisamos mais, isso já é coisa para aqueles que estão chegando agora. Não, isso é um grande erro, Tem que haver uma constante vigilância, sempre, sempre e sempre. Então, aqui nessa porção da palavra de Deus, nós aqui lemos que, né, os israelitas, eles foram infiéis com relação ao herem, né, ou anátema, ao que fora consagrado à destruição. Os israelitas, e nós podemos ver alguma coisa aqui, Deus nos olha não de forma individual com relação ao pecado, mas também nos olha de forma, né, coletiva, porque está falando que os israelitas foram infiéis. Essa congregação, ela foi infiel.
esse povo, ele foi infiel. Isso foi Deus falando. Portanto, irmãos, quem foi que foi infiel? A palavra está falando aqui, foi Acã. Acã, né, na parte B, diz assim, na parte C, Acã, filho de Carmim, neto de Zabde, né, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas que estava sobre anátema. Apossou-se de algo que era anátema. Anátema é o quê? Significa o quê? Maldito, amaldiçoado. Ok? Então, não poderia se apossar. Mas ele se apossou. Houve um motivo para isso. Houve um porquê para isso. E houve uma consequência por causa disso. E a consequência disso foi Deus, Yahvé, o Senhor, a ira dele se acendeu contra Israel. Isso é um relato, né, que vem antes do acontecimento, antes de mostrar o que realmente aconteceu. O livro de Josué mostra isso. Ele sempre fala isso. Ele fala, vamos dizer, o que aconteceu, e depois, vamos dizer assim, Josué, ele vem chegar e relatar, né? O narrador, ele vem relatar o que aconteceu, o que levou à ira do Senhor. Amém? E aqui no versículo 2, aconteceu que Josué enviou homens a Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo a Bet-Avém, leste de Bet-El, né, Betel, e ordenou-lhe subir, espionai a região, e eles subiram para explorar o território de Ai. Então, meus irmãos, eles estão entrando, né, na terra prometida, na terra ao qual foi promessa para os seus antepassados e para eles. E eles deveriam combater, eles deveriam tomar de volta essa terra, que já havia sido comprada, ok? Então, eles estariam tomando de volta. E Deus, ele deu ordem, e está lá em Deuteronômio 20, né? Ele fala que todo morador, todo povo pagão, cidades pagãs, deveriam ser destruídos, exterminados. Então, assim eles fizeram com Jericó, né? E o segundo obstáculo, o segundo lugar a ser conquistado, seria a cidade de Ai. E Josué, ele manda espias, né? Ele manda espiões para verificar como era a situação daquela cidade, né? E aqui está falando que eles foram e exploraram o território de Ai. 3. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Então, a cidade era pequena, nós podemos ver. A cidade, né, seria uma conquista fácil. Os espiões, os espias trazem e falam para Josué, o povo todo não precisa ir. Não precisa afadigar o povo, não precisa esse povo cansar. Manda 2 a 3 mil homens. Essa vitória já está nas mãos. E o que acontece aqui? 4. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Foram 3 mil homens enviados por Josué. E essa cidade, tão desprovida, tão pequena, tão vulnerável, fez com que esses 3 mil homens fugissem, não vencessem, corressem, fossem covardes, né? Fugissem da batalha. Né? E o 5 diz: e os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Sefarim, né? Shefarim, que é pedreiras, né? E na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Então, essa missão que parecia ser favorável, essa missão que estava ali de mão beijada, né? Não foi possível. Eles não conquistaram, eles não ganharam, perderam, né?
Foram 36 israelitas mortos, eles foram derrotados, e essa derrota fez com que o coração do povo, o coração dos israelitas, eles se derretessem como água, se amedrontassem, se questionassem, mas por quê? Deus nos deu a Jericó, Deus agiu de forma sobrenatural, e contra uma cidade como essa, uma batalha simples como essa, nós perdemos, nós não conseguimos. A primeira coisa que nós devemos nos atentar aqui, irmãos, e servir, de aconselhamento e exemplo para nós, independente da batalha, independente, eu vou colocar, do adversário, irmãos, por mais simples e menor que seja, nunca se sinta autossuficiente. Como assim, pastor? Josué, nós podemos ver até aqui neste momento, ele sempre consultou a Deus. E aqui não há relato dele consultar a Deus se deveria mandar ou enviar 2 a 3 mil homens para essa batalha. Não é verdade? Muitas vezes, irmãos, existem coisas na nossa vida que a gente fala assim, nossa, isso é tão simples. E a gente não consulta mais a Deus. A gente não apresenta mais a Deus. Eu já tenho experiência. Esse amigo, que é tão experiente nessa área, me aconselhou nisso. E eu vou seguir essa direção. Josué seguiu a direção de quem? Dos homens, dos espias. Eles viram, são os olhos carnais. Viram, não, essa batalha já ganhamos já. Faça assim dessa forma. Mas o principal, Josué, ele não consultou a Deus. Ele não buscou a Deus. Ele não esperou uma resposta de Deus, Ele nem consultou, na verdade. Isso serve de exemplo para nós. Tudo na nossa vida, se nós não apresentamos a Deus, nós não consultamos a Deus, estamos, errando. Estamos chegando no limite. Podemos nos dar mal. Vitórias que estariam, vamos dizer assim, seria de mão beijada, simples. De repente, nós não vencemos. Nós não vencemos. São questões que a gente tem que chegar, e durante a nossa vida, a gente tem que ir mapeando, ir colocando em ordem. O que eu vou fazer? Vou apresentar a Deus? Ou melhor, estarei apresentando a Deus. Estarei esperando a resposta de Deus. E se Deus não responder, pastor? Somos filhos, irmãos? Somos filhos de Deus? Somos? Quem é pai e quem é mãe aqui? A grande maioria. Teu filho, a tua filha, de repente, ele deseja algo, e que você não concorda, mas você está cansado de falar para ele que não. Qual a resposta que você dá para ele? Silêncio. O silêncio fala muito com a gente. O silêncio de Deus fala muito com a gente. Muitas vezes, irmãos, Deus não quer falar, porque Ele já falou. Ele já dirigiu. E Ele se cala. E isso serve para nós como uma resposta de não. Ok? Não é dessa forma. Não é desse jeito. Amém, irmãos? Amém? Que muitas vezes a gente que Deus vai responder. Deus tem que sempre ter uma resposta. Deus é Deus. Nós somos filhos. E muitas vezes somos crianças mimadas. Ok? Vamos lá. O primeiro erro, ele não consultou a Deus. Resultado disso, veio a derrota. Mas por que veio a derrota? Não é porque não consultou a Deus? Não, porque havia um problema. Havia um problema, mas ele devia consultar a Deus. Mas ele não consultou. 6. E aí é que está. É o que todos nós fazemos. As coisas não dão certo.
A gente não consulta a Deus. Primeiro a gente não vai a Deus, né? Não se humilha diante de Deus. A gente não consulta a Deus. A gente faz. Aí o negócio não dá certo. Aí o que a gente faz? Está em Deus. Por que não foi? Por que está acontecendo isso? Por que aquilo? E aqui está. 6. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, postou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até cair a tarde. Exclamou então Josué: ó eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar, antes de nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Irmãos, é a pior coisa. Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui? Porque o Senhor me trouxe aqui? Porque me permitiu isso? Por quê? Porque não era melhor a gente continuar no outro lado do Jordão? O Senhor nos trouxe aqui para perder, o Senhor nos trouxe aqui para sofrer, o Senhor nos trouxe aqui para sermos humilhados. Antes de questionarmos a Deus, irmãos, devemos nos questionar, ver o que está de errado em nós. Amém? Porque é como falar assim, a culpa é do Senhor. Ei, povo de Deus. Isso já começa com Adão, né? A culpa é do Senhor que me deu essa mulher. A culpa é do Senhor que trouxe essa serpente. A culpa é do Senhor que nos tirou do Egito, não foi assim? O povo durante a trajetória, foi o Senhor que nos tirou para morrer aqui. A culpa é do Senhor que nos trouxe aqui para sermos derrotados. Mas Deus não estaria com eles? O primeiro problema já desiste. E as coisas boas que Deus fez? E a vitória que Deus havia dado ali em Jericó? Deus não é conosco? Irmãos, Deus não é conosco? Deus é conosco. Em Deus as causas são vencidas. O problema é se Deus está sendo o nosso adversário. Como assim, pastor? Porque quando nós estamos transgredindo a lei dele, quando nós estamos vivendo, nós temos aqui algo contrário à vontade de Deus, estamos vivendo essa algo contrário à vontade de Deus, Deus é nosso inimigo. E quem vai tirar a mim e a você das mãos desse poderoso? Se não tem ninguém, não há algo, não há ser mais poderoso do que ele. Estão entendendo, irmãos? Horrenda é a coisa que está nas mãos do Senhor. Irmãos, a gente tem que como a ceia, nós tivemos a ceia, né? Analise o homem a si mesmo. Eu tenho que observar, a gente tem que lembrar a nossa natureza qual que é. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza não é boa. A nossa natureza não quer nada com Deus. A nossa natureza quer fazer como Josué, não vou consultar a Deus. Eu sei como agir. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é correto. Eu não preciso consultar a Deus. Aí isso acontece? Aí quebra a cara. Aí isso acontece? Não, vamos assim, não conquista. E aí, a outra natureza fala assim, ei, lembra do Criador. Ei, você tem um Deus, que sabe todas as coisas. Se humilha a Ele. E o que Josué fez? Aí vai e se humilha diante do Senhor. Rasga as vestes, se humilha. Usa até mesmo aqui, de um texto, de uma oração, culpando até mesmo a Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que intercede por nós, porque a gente não sabe nem orar. Não é verdade? Não sabemos orar como convém.
Aqui a prova aqui. Senhor, o Senhor nos tirou de lá do deserto, né? Por que nos deixou lá do outro lado do Jordão? Ok? Vamos lá, 11. É o 10, né? 10. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o seu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. O problema não é Deus, o problema somos nós, a nossa desobediência à palavra de Deus. Né? Deus falou assim, ó, Israel pecou, Israel ele quebrou a aliança, Israel ele tomou o anátema para si, Israel está guardando o anátema em suas tendas. Aquilo que eu dirigi, aquilo que eu falei, aquilo que eu ordenei, Israel fez ao contrário. Foi possuído de cobiça, foi possuído de achar que estaria tudo escondido, mas não. 12, né? Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e voltaram de costas, fugindo dos seus adversários, portanto, se tornaram para si mesmo anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Deus, ele não tem, né, união com aquilo que é vil, com aquilo que é maldito, com aquilo que é anátema, com aquilo que é pecado, irmãos. Deus não tem união com isso. A pessoa está vivendo em meio ao pecado. Sabe, ela tem uma vida com Deus. Não. Ele não tem comunhão com isso. Ele não tem comunhão com trevas. Ele é luz, e aonde ele está é luz. É luz em meio às trevas. Amém, irmãos? Não há comunhão. Ele nos resgata. Ele nos tira. Ele nos chama na condição ao qual nós estávamos, para nos fazer uma nova criatura. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O motivo da desgraça, o motivo da destruição, o motivo de não terem a vitória, qual que foi? Pecado. Desobediência. Anátema. Ok? Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamás, santificai-vos para amanhã. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel, o anátema está no meio de ti. Ó Israel, não poderás enfrentar os teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Não tem como vencermos o inimigo, vencermos porque é Deus que vence por nós, se estiver um anátema em nosso meio, se estiver vivendo em pecado. Não tem como vencer. 15. Enfim, aquele que for pego com objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhes pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Então há uma condenação aqui. Há uma condenação para aquele que se apossou do anátema. 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem em frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. E o clã de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez-se achegar-se o clã de Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdi.
Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Amém? Então, como aconteceu isso aqui? Naquele tempo, o sacerdote, existia uma estola sacerdotal, ao qual tinham as pedras, nessa estola, nessa vestimenta, que eram as 12 pedras, cada pedra simbolizava a tribo, uma tribo de Israel. E era feito um sorteio. Foi dessa forma. Foi um sorteio que foi feito. Através da pedra do Urim e Turim, foi feito um sorteio. E caiu sobre a pedra da tribo de Judá. É Deus direcionando. Porque foi a tribo de Judá que escondeu o anátema. E aí foi, tipo assim, afunilando, as famílias, o clã aí foi separado o clã, dos Zeraitas. Aí a família, foi escolhida a família de Zabdi. E aí depois de Zabdi, trouxe até Acã. E ali foi identificado quem foi a pessoa ao qual havia retido, tomado posse do anátema e escondido. 19. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis que o fiz. Vi entre os despojos um belo manto de tecido de Seneair, Babilônia, 2,4 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel, e depositaram diante de Yahvé, diante de Deus. Amém? Então, Josué, ele pergunta a Acã: filho, o que realmente fez? O que aconteceu? Não ocultes. Acã, por sua vez, ele confessa. Ele confessa o pecado. Ele fala que ele que pecou contra Deus. Como está escrito aqui: eu pequei contra Deus. Eu me deixei ser seduzido pelaquela capa babilônica. Eu me deixei ser seduzido por aqueles instrumentos, utensílios de ouro, de prata, pelaquela barra de ouro, e eu peguei para mim, e eu tá lá no meio da minha tenda, está enterrado no meio dela lá. Aí Josué ordena, foram lá, os israelitas, encontraram tudo isso, trouxeram até Josué e até todo o povo de Israel, e colocaram isso, depositaram isso diante de Deus. E no 24, então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e o manto babilônico, e a barra de ouro, e os seus filhos, filhas, bois, jumentos, ovelhas, sua tenda completa, e tudo que lhe pertencia ao vale de Arcor. 25. Chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxestes desgraça e humilhação sobre todos nós, que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus,
até a morte, e queimou tudo e todos eles em fogo. Meu Deus, pastor. Mas lembre-se que isso foi uma ordem de quem? De Deus, irmãos. Isso foi uma ordem de Deus, né? E Deus, ele fala aqui, ó, no versículo 15, então aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo que lhe pertencer. Tudo que lhe pertencer. Porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia contra Israel. É uma ordem de Deus. Não foram dirigidos pelo coração. Foram dirigidos pela palavra do Senhor. Deveria ser assim. E assim o fizeram. Poderiam deixar o gado? Ah, vamos deixar o gado. Poderia deixar a tenda? Não, vamos deixar a tenda vamos deixar para outra aí. Ó. A tenda é tão grande, completa. Poderia deixar os filhos e as filhas? Não, eles vão ser escravos nossos. A esposa poderia deixar, mas não. Deus falou que aquele e tudo aquele ao qual ele tinha deveria ser exterminado. Juízo. Juízo, irmãos. Infelizmente, muitos não temem o juízo de Deus. Juízo. Eu sempre falo aqui, e aqui neste momento, né, essa ação nos mostra, simboliza o juízo de Deus sobre todos aqueles que são desobedientes, são rebeldes contra a sua palavra. Nos últimos dias. Ou melhor, no último dia. No dia final. No dia da prestação de conta. Ok? Amém? 26. Sobre Acã, ergueram um grande monte de pedras, que existe até os nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira por esse motivo. Foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Até o dia que essa pessoa ao qual escreveu esse livro, né, esse livro de Josué, esses relatos, né, até aquele dia, né, aquele vale, foi dado o nome de Acor, né, naquele lugar ao qual ali foi colocado sobre Acã, né, sobre tudo que Acã tinha, né, ergueram um grande monte de pedras. Amém, irmãos? O que nós podemos aprender, além do que nós, né, isso foi trazido para nós? Primeiramente, em tudo consultemos a Deus. Josué, ele errou em não consultar a Deus. Né? Independente das coisas mais fáceis, principalmente, consulte a Deus. Sempre consulte a Deus. Segundo, existem direções, mandamentos para a nossa vida. E esses mandamentos e direções estão na palavra de Deus. Quando nós, irmãos, estamos infringindo, quando nós estamos desacatando toda orientação, toda direção, tudo que o Senhor fala está escrito na palavra de Deus, irmãos, nós estamos nos colocando como adversários de Deus. Estamos nos colocando como adversários de Deus. E sendo adversários de Deus, vivendo, aí vem o pecado, né, que é a desobediência. Ou, né, muitas vezes, pecados, né, como esses que são pecados que estão em oculto, que é o caso de Acã. Um pecado que estava escondido dentro da tenda, ninguém sabia, os homens não sabiam, mas Deus sabia. Pecados ocultos, pecados que não são confessados ao Senhor, pecados que são encobertos. Irmãos, isso traz prejuízos espirituais, prejuízos emocionais, prejuízos em nossa família, prejuízos financeiros, tudo o que você pode se imaginar. Não somente aquele está pecando, mas também, até mesmo, a sua família. Até mesmo aqueles que estão ao seu lado. Porque quem pecou aqui? Acã. E quem pagou o preço? Israel.
Israel pagou. Por causa do pecado daquele homem, eles não conquistaram. Não conquistaram. Como sempre tenho falado e não vou me calar e não vou cansar de falar. Analise-se. Irmãos, nós temos que nos acertar em Deus. Temos que nos consertar em Deus. Nós não podemos aceitar, nós não podemos, eu vou aceitar essa condição, eu vou aceitar esse pecado, eu vou aceitar essa situação, eu vou me conformar com isso é coisa minha, isso ninguém sabe. Aí está a resposta de muitas coisas estarem amarradas. Isso está a resposta de pequenas vitórias não serem alcançadas. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas, porque Ele não vai fazer com que a gente, venha, vamos dizer assim, tudo que nós queremos, a gente vai conseguir. Porque tem coisas que tem que ser acertadas, coisas que tem que ser mudadas, tem que ser aperfeiçoada. E é por isso que muitas vezes nós não vencemos, é por isso que não alcançamos, irmãos, a promessa de Deus. Esse povo estava vivendo a promessa de Deus, mas não estava vivendo em plenitude. Nesse momento era para viver, mas não viveram, porque havia pecado. O pecado faz separação do homem de Deus. O pecado. Não podemos ser tolerantes com o pecado. De maneira alguma. De maneira alguma. É assim mesmo. Não é assim. Não podemos tolerar o pecado. Não podemos, ter uma conduta pecaminosa. Mas, Deus sabe, Deus sabe. Deus conhece, sim, Deus conhece. E Deus quer que o pecador venha se arrepender. Venha se arrepender. Pergunta aos irmãos, Acã se arrependeu? Acã se arrependeu? Sim. Ele confessou. Ele não falou assim, eu fui influenciado, Foi, um amigo que o Senhor me deu aqui, que me levou a fazer isso. Foi o conselho que fulano me deu. Não, ele falou assim, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Ele confessou. Ele admitiu culpa. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Não somente ele, toda a sua família. Tudo que ele tinha. E não somente apedrejado. Foi colocado fogo, Foram queimados. E depois foi colocado um montão de pedra para que identificassem o erro, o que não poderia ser feito. O que eu quero dizer com isso? Deus, irmãos, perdoa todos os pecados? Sim, aí os irmãos falam, mas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não, Mas vamos lá, mas todos os pecados, Deus perdoa? De repente, um homem vai lá e comete, um assassinato, um homicídio. Deus perdoa esse homem? Deus perdoa esse homem, irmãos? Sim ou não? Perdoa. Esse homem, ele, o Espírito Santo o convenceu dos seus erros. O Espírito Santo o convenceu dos seus pecados. Esse homem, ele se arrependeu e ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Aí eu faço uma outra pergunta.
esse homem, ele é salvo? Ele será salvo? Arrependido? Sim? Sim. Mas eu faço uma outra pergunta. E o que ele cometeu? Ele, sei lá, roubou, ele matou, assassinou, cometeu um homicídio. Ele deve pagar pelo erro? Fisicamente? Fisicamente. Entendeu? Esse é o exemplo aqui na Bíblia. Irmãos, o perdão de Deus nós temos. A pessoa, ela errou, ela transgrediu, ela agiu de forma, pecaminosa. O Espírito Santo mostrou esse pecado. Esse homem, ele se arrependeu. Amém. Portanto, existem consequências desse pecado. Consequências. Entendem? Vamos lá. Infelizmente, a gente ouve sempre relatos de pessoas que eu falo, infelizmente, tristemente, cometem e vivem uma vida, pecaminosa, e mesmo assim, estando em igreja, estando até mesmo ensinando, entre aspas, louvando, ministrando, e assim por diante. Infelizmente, existe muita coisa assim. E cada dia mais, quando chega algo com relação a isso, irmãos, a gente se entristece muito. E lógico, todos nós temos que vigiar. A pessoa é descoberta. É revelado. Não foi revelado aqui como, por exemplo, Acã. A pessoa, ela pede perdão. Deus perdoa o fato acontecido? Perdoa? Perdoa. Se há um arrependimento sincero, irmãos, Deus perdoa. É trazido diante da igreja. A igreja perdoa? Perdoa? Perdoa. E aí? Ela vai continuar na mesma posição? Vamos supor, é um pastor. Ele tem moral para ensinar, de repente, o pecado ao qual foi trazido à tona? Existe levita, mas falam levitas, Os levitas, os cantores. Deveria estar, ou deve estar, em cima do altar? Deus não perdoou? A igreja não perdoou? Mas por quê? Porque, irmãos, se a gente, vamos dizer assim, não tratar de forma correta, isso vai perdurar na igreja. Isso vai continuar no meio do povo de Deus. Por quê? Porque não houve o quê? Uma consequência. Não houve um montão de pedra ali para mostrar, está vendo? Isso foi alguém que não cumpriu a palavra de Deus. Isso foi alguém que, como é que fala? Desviou-se, ou como é que fala? Desagradou a Deus. Essa pessoa pecou contra Deus. E é feito um montouro. Esse montouro ficou, como está escrito aqui, esse monte de pedra até os dias de hoje, justamente por isso. Quando de repente estivessem passando ali, uma família, e falasse, mas o que é aquilo ali? Aí o outro ia falar, filho, ou filha, aquele monte de pedra é a consequência, de alguém que desobedeceu uma direção do Senhor. Contaminou o altar do Senhor, defragou a obra do Senhor. Alguém que se rebelou contra o próprio Deus. Ali serve de exemplo, filho. Ali serve de exemplo, filha.
para não fazermos e cometermos isso. Amém, irmãos? Existem consequências. E as consequências, elas devem e serão pagas. Isso está na mão de Deus. Mas existem consequências. Perdão de Deus nós temos, né? Confessamos a Deus, temos perdão. Mas a consequência daquele ato, infelizmente, ou felizmente, na verdade, nós temos que pagar. Esses dias, né, sabe, no YouTube entra a lista de, sabe, apareceu um homem, um pastor, e ele era um canal de testemunho, e ele falando, não, porque eu roubei, é porque eu fiz isso, é aquilo, é aqui, roubei daquele, aqui é papapá, mas a gente que tem promessa de Deus, né, então Deus nos livra, né, a gente vai lá, rouba o carro, e os polícias não pegam a gente, tá entendendo? E aí vai, é porque a gente tem promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa de Deus, e assim, assado, aí eu parei, eu falei, eu só estava respirando, e aí? É nova criatura? E devolveu aquilo que roubou? E pagou pela vida daqueles que ele matou? Deus é Deus de justiça. Amém, irmãos? A gente tem que temer a Deus, e muito, para não sairmos do caminho dele. E sabermos, termos consciência que todo pecado tem uma consequência, apesar de termos o perdão de Deus para a salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Existem consequências, e isso tem que ser visível, e isso muitas vezes por tempo perpétuo, né? Mas muitas vezes as pessoas são levadas, aí sabe o que acontece? Tolera. E esse tolerar, irmãos, sabe, é infringir, né, a direção e a lei do Senhor. Se nós seguirmos aqui a Bíblia, nós vamos sair de Josué, a gente vai entrar em Juízes, e você vai ver ali em Juízes, irmãos, existia uma ordem de Deus, e esse povo começou a tolerar, né, os povos pagãos. E Deus já havia alertado a respeito disso. E sabe o que aconteceu? Se nós pegarmos todas as tribos de Israel que entraram na terra prometida, ali em Juízes, mostra que todos toleraram aos pagãos, ou mantiveram pagãos, né, vivos, sendo que a ordem de Deus era exterminar tudo. Aí se você vê o livro de Juízes, sempre tinha um filisteu se levantando, sempre tinha um amorreu se levantando, sempre tinha um instrumento de Deus para chegar e penalizar o povo de Deus. Aí Deus, em sua misericórdia, ele levantava um juiz. Levantava um juiz e trazia paz naquele momento, porque o povo em sua natureza carnal, né, voltava novamente ao pecado. E era aquela roda, sabe? Era aquela roda. Peca, busca a Deus, né? Peca, Deus manda os adversários, busca a Deus, Deus manda o refrigério, que é os juízes, né, a paz, aí peca de novo, e assim vai, e assim vai, e assim vai. O livro de Juízes está mostrando totalmente isso aqui. Amém? Existem consequências, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos viver inteiramente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor.